Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui sobre esta temporada, né, de aprendendo Python. Eu aprendo Python e vocês aprendem Python junto comigo aqui, a gente vai desvendando, né? Eu não vou tentar entrar a fundo, né, nos conteúdos, mas a gente está mais interessado na aprendizagem do Python, ok? O último exercício que a gente fez, né, último vídeo criado aqui, a gente resolveu o problema lá do jogo da forca e a gente usou o elemento lista que a gente aprendeu em uma aula. A gente vai ver um pouquinho mais a explicação sobre ele e os tipos parecidos para isso. Mas se você está gostando do vídeo, está gostando dessa sequência de aulas, deixa aí um like aí para motivar a fazer novos vídeos. Se está gostando também e quer deixar alguma dúvida ou não tem dúvida, quer deixar algum obrigado, coloque aí nos comentários, tá? É sempre muito bem-vindo. E se acha que alguém está precisando aí de algumas aulas de Python aí, né? Ou seja, quer aprender Python também, né? Segue essa sequência que a gente está trabalhando aí junto da apostila da Kaelon, que o link está aqui na descrição do vídeo. Então compartilhe com seu colega também, tá ok? Vamos lá? Então vamos para o vídeo? Bom, aqui, desta vez não vou abrir a interface, vai ser uma explicação mais dinâmica. Então vamos chamar o Python aqui, que eu estou no ambiente Windows, tá? Estou usando a versão 3.10.6. E o primeiro item que a gente aprendeu foi o elemento list, né, da classe lista. Foi o que a gente utilizou ali dentro do jogo da forca. E o que é interessante é que list é uma sequência, né? A gente usou alguns métodos ali, né, algumas funções ali atribuídas a listas para a gente fazer operações sobre elas. Mas list não é a única sequência que tem. A gente vai encontrar a tupla, a gente chama de tuple, e também a gente vai encontrar o range. Tá, ok? Fora isso, o próprio string, né, ele é um tipo de lista, só que é uma lista de caracteres. O que é interessante saber é que lista ela é mutável, então a gente declara ela e a gente pode fazer inserções nela, fazer modificações nela. Uma tupla, uma range ou uma string já é imutável, então a gente não consegue fazer alterações com elas, né? A não ser algumas operações que são comuns. Então, por exemplo, algumas operações comuns que a gente vai ter ali é se um determinado elemento ele existe em uma determinada sequência, tá? Então, para os 4 elementos que a gente viu aqui, esse cara ele vai retornar verdadeiro se um item de S é igual a X. Então ele vai tentar procurar esse cara ali dentro e vai informar para a gente, ó, se existe esse cara ali dentro, ali a gente consegue fazer. Da mesma forma, o X not in S. Então ele vai verificar se determinado elemento não existe lá dentro de S. X não pertence a S. Se não, ele retorna então false. Beleza? A gente poderia até fazer um exemplo aqui, criar uma lista. Ó. Lista 1, vou pegar até o exemplo que eles têm lá. E vamos criar aqui 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa lista. Se eu chamar ela aqui agora, lista 1, ele vai informar os 4 elementos que existem lá. Então, o meu X vai receber 1. E vou perguntar, X em lista 1, ele retornou verdadeiro. Vamos supor que X agora vale 0. E vou perguntar de novo, X em lista 1,
ele retornou false. Então a gente conseguiu ver aqui já dois elementos aí presentes em listas que a gente pode também trabalhar. Então são duas operações aí que a gente conseguiu trabalhar. Estou vendo com list, que foi o primeiro que a gente viu, mas em tupla funcionaria, em range funcionaria e em string também. Também dá para a gente fazer a concatenação de listas. Então vamos supor que eu tenho lista 2, que contém os números 5 e 6. E aí eu posso fazer a concatenação deles. Vamos ver se funciona. Lista 3 recebe lista 1 mais lista 2. Então, se eu escrever lista 3 agora, ele concatenou para a gente os demais elementos, as duas listas de uma única lista. Outra coisa que a gente viu aqui também é que a gente consegue procurar elementos dentro de uma lista, né? E às vezes a gente pode usar isso como a posição que ele está, que foi um dos itens que a gente utilizou lá no jogo da forca. Então, por exemplo, se eu tenho na lista 3, eu quero quem está na posição 3 dessa lista. Então ele me retornou o 4. Então, em listas, agora aqui é interessante a gente ver isso, e começa em 0. 0, 1, 2, 3. E eu pedi quem está na terceira posição. Ou seja, não é na terceira posição, é quem está no índice número 3. Quem está na terceira posição é o 3. Será que é isso mesmo? Olha só, então o índice da terceira posição é o índice 2. Então isso funciona para todos. Ó. A primeira posição não é o 1, é o 0. Então ele retornou o número 1. Mas também pode acontecer o seguinte. Eu posso pedir um índice que não existe. E aí ele vai falar que a gente está fora do laço que contém os elementos. Ou seja, eu estourei o limite necessário ali, o limite possível de pesquisa dentro da lista. Então uma forma da gente saber se a gente está dentro desses limites da lista é usar uma das funções que a gente já utilizou lá dentro do jogo da forca, que foi a função len. Então se eu colocar len lista 3, ele vai me retornar aqui o tamanho dessa lista. Então uma vez que eu sei o tamanho da lista, eu posso fazer -1. Né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com isso da seguinte forma. Eu sabendo o tamanho da lista, -1, eu sei qual que é o índice máximo dele. Então eu sei que o índice máximo é o 5. Vamos imprimir a lista 3 novamente aqui. Para ele saber que o índice máximo contém 6. E aí a gente vai passar o valor 5, que foi o que ele passou para a gente ali. Ó. Beleza? Então a gente consegue acessar aí parte de uma lista usando essas pequenas funções. Também a gente consegue encontrar nessas listas o valor máximo, né? Por exemplo, eu quero qual que é o máximo que tem ali dentro? Qual que é o maior que tem ali dentro? É o 6. Se eu consigo encontrar o máximo, eu também consigo encontrar o mínimo. Outra função que a gente viu, só que isso aí já compete à lista e não compete aos demais elementos, como range e tuple. Tá? Então a gente vai pensando em list agora. Eu posso usar o append. Que é uma função. Então, lista 3. Vamos colocar na posição 5. Eu vou repetir um número ali. Ponto. Append. Opa. Recebeu o valor 5. Bom, aí deu probleminha. Por quê? Que não é dessa forma, né? O append vai ser assim, ó.
Beleza? Então aqui eu acabei alterando um item lá. O append ele não funciona do jeito que eu mostrei para vocês. Né? Então eu estou aprendendo junto com vocês aqui. Olha só, ele fala que um bilhete inteiro, que é um objeto, mas o append é para inserir mais um elemento. Então eu tenho que fazer lista 3 ponto append. Eu vou adicionar um novo elemento. Ó. Vai ser o 6, que vai ser na última posição. Se a gente imprimir a lista 6 agora, lista 3 agora, a gente tem a repetição do 5 e o 6 na última posição. Então, se eu quiser mudar um elemento da lista, eu consigo. Basta chamar o índice. Agora vamos chamar o índice 6 aqui, agora contém o 6, para repetir o 5 novamente. E se eu imprimir a lista, eu tenho a repetição dele. Então, se eu chamar a função max novamente, o maior item da minha lista vai ser o 5. Por exemplo, se eu quiser fatiar só essa lista, vou mostrar só os números 5 ali. Então, eu vou fazer o lista 3. Na hora que eu abrir aqui, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu quero somente da posição 4 até a posição 6. Olha só, ele mostrou para a gente da 4 a 6. Se eu quiser pegar do índice 3 a 6, olha só, ele mostrou o 4. Se eu quiser pegar do índice 4 ao índice 7, ele mostrou os 3 números 5 ali para a gente. Então dá para a gente fatiar também. Ou, por exemplo, eu quero excluir alguma coisa aqui dessa lista. Ó. Então do 4 em diante. Vamos ver se a gente consegue fazer o contrário. Legal? Então dá para a gente fazer fatias aí, né, da lista e usar partes dela. Bom, o outro carinha que a gente tem aqui é o tuple. Né? E o tuple ele é uma classe imutável. Então uma vez que você criou ele, você não consegue alterar ele. Normalmente usa ele para definir dias da semana, meses do ano e assim por diante. Então vamos supor aqui que eu quero estabelecer os dias da semana. Então dias vai receber. E olha só como é diferente agora. Eu abri parênteses e vou começar a colocar aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fechei. Ah tá, ó, faltou um carinha aqui. Opa, o que mais? Olha lá, o sábado também faltou um ali. Pronto. Então agora, né, que a gente tem aqui, ó, é bom fazer juntos para a gente ir aprendendo. Se errar, a gente já vê onde está o erro. Se eu escrever dias aqui, ele mostra para mim os elementos ali. E se eu der um type em dias, ele retorna para mim que essa classe, esse elemento que eu criei aqui, é da classe tupla. Então, da mesma forma que eu fiz lá com listas, né? Se eu colocar dia 0 aqui, ele vai retornar o dia referente àquilo lá. E a gente já pode ir aplicando algumas coisas acima disso daí também, né? A gente pode formatar, a gente pode fazer bastante coisa aí com eles também. Então, todos aqueles elementos que a gente viu anteriormente, a gente consegue reproduzir aqui também. Né? Aquelas funções que a gente viu ali anteriormente, consegue reproduzir. Menos o append, né? Que uma vez criada a tupla, você não pode mais mexer nela. Mas vamos supor aqui, colocar o max.
para dias. Ele encontrou o terça aqui. Vamos colocar o min para dias. Ele encontrou o domingo, né? Não sei se a ordem está correta aqui, mas as funções que a gente conseguiu trabalhar aqui, ou por exemplo dias, e eu quero que seja do 1 até o 6. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um aplicativo que trabalharia somente com os dias da semana úteis, eu já teria ali uma forma fácil de chegar neles, usando um corte nessa tupla, né? Uma função que a gente usou lá em lista e conseguiu completar aqui dentro também. Bom, como último elemento de sequências que eu vou mostrar para vocês neste vídeo, a gente vai ver o range. E o range é um tipo imutável que só aceita números. Então, se eu criar uma sequência que vai receber um range de 1 a 10, dentro dessa sequência ele vai colocar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para poder ter acesso a ele, eu vou ter que usar um for para pegar o valor de cada posição dentro dessa sequência que eu criei. Muito importante aqui você usar a indentação, senão ele não vai... Vamos tentar aqui, né? Vamos ver se ele vai conseguir imprimir aqui, né, esses valores com a indentação que eu coloquei. Usei um tab aqui. Vamos ver. Opa, tá errado, né? Por que tá errado? Alguém consegue identificar o erro? Exato, né? Eu quero o valor. Então não é a sequência que eu quero o valor que eu capturei ali. E está lá, né? Então ele armazenou em 10 posições os valores de 1 a 9. Tá? Então aqui teve que dar 2 enters para ele poder imprimir essa faixa de valores para mim. Então, se eu simplesmente vir aqui e colocar print sequência, opa, faltou fechar o parênteses aqui. Ele só vai falar para mim que tem um range de 1 a 10. Tá ok? Lembrando, ele começa do 0 e vai até o 10. E como eu coloco aqui, ele vai de 1 a 10, então a gente olhar aqui, né, os valores que ele imprimiu, ele não colocou o 0, porque foi aqui de 1 a 10, mas ele conseguiu encontrar aqui os 9 valores. Certo? Então essa sequência ela é imutável. A partir de agora, está sempre valendo isso aqui. Então, quando ela é importante? De novo, quando a gente tem ali um problema de estouro de memória, alguma coisa do tipo, a gente não quer permitir que o programa trave. Tá? Próximo elemento que a gente vai ver aqui são os conjuntos e o dicionário de dados. Porque a partir desses dois próximos itens, a gente vai conseguir trabalhar com alguns itens mais interessantes, como por exemplo, fazer o consumo de dados de uma API, porque a base da API é fornecer dados para você. Só que aí você precisa da teoria de conjunto e da teoria de dicionário de dados. Tá joia? Tendo isso em mente, né, o futuro nosso aqui é tentar pegar uma API e consumir dados dessa API com esse aplicativo que a gente está criando aqui. A ideia então não é ir a fundo, fugir muito ali da apostila não, mas a gente está seguindo ali as ideias da apostila. Para vocês terem noção, nós estamos na página 56 dessa apostila, uma apostila que tem aí 220 páginas, estamos na 56. Acabamos de passar aí de 1/4 da apostila. Então tem muita coisa ainda para a gente ver essa apostila.
Não sei até onde a gente vai ali, onde está ficando interessante para vocês, tá? Coloca aí nos comentários o que vocês querem ver a mais. E se você gostou do que a gente viu hoje, deixa seu like, comente, compartilhe. Se é novo no canal, se inscreva. Você é sempre muito bem-vindo aqui, ok? Obrigado e até a próxima.